Estúdio Ghibli. Vamos lá criticar o Estúdio Ghibli, gente. Quem é o autor? No caso aqui, a gente tá falando do Hayao Miyazaki. Cara, eu tô ligado que todo mundo no micro-universo que nós vivemos ama o Miyazaki. Mas eu sou um grande crítico dele. Sou um grande crítico porque as obras dele tem alguns pontos que eu não concordo. Vamos lá. Que é o diretor e responsável pela criação dessa história. E ao longo das 2 horas de duração desse Ué, o primo do Gabi Alexandrini? filme, né? Ele aborda suas clássicas assinaturas, né? Essa coisa do respeito à natureza, né? De preservação do meio ambiente. Ele e a característica que mais de como é que fala a palavra? Pois é, ambientalista. Preservacionista, alguma coisa assim. Ambientalista, isso, exatamente. Só qual é a graça? Qual é o lance do Miyazaki? O lance do Miyazaki é um caso mais emblemático ainda, porque o Miyazaki, ele é aquele típico cara que ele basicamente cria a lore dele pra ser algo agradável, pra ser algo pacifista, né? Só que qual é o problema, né? Beleza, as obras dele são maravilhosas, tem um clima ambiental, só que o problema é que ele foi um péssimo pai. Tanto que o filme que o pai dele... Caralho, é sério, isso é uma coisa que ninguém fala. Eu não sabia. Tanto que o filme Ponyo, olha a curiosidade, o filme Ponyo, que é o filme que a gente adora, que a maioria aqui eu acredito que foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que você certamente veio, ele surgiu como uma espécie de pedido de desculpa entre ele e o filho dele. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, o Miyazaki, né, olha só, coisa curiosa, o Miyazaki ele tem um filho chamado Toru Miyazaki, né, isso, tá. Ele tem um filho chamado Goro Miyazaki. Qual é a graça? O filho dele, basicamente, ele era paisagista e tal. Ele não cresceu junto com o pai, porque o pai cresceu fazendo... Basicamente, passou a vida criando essas maravilhas audiovisuais. O filho basicamente, cresceu sem o acompanhamento do pai. Tá. Tudo que ele pôde conhecer do pai, né, na infância foi vendo os filmes do pai. Ou seja, o Miyazaki foi tão pai ausente que o Goro só soube sobre ele. Pois é, o Goro só soube sobre ele pelos filmes que ele viu. E aí que tá. Certa vez... O Goro chegou e falou: seguinte, eu vou desenvolver um filme pra trabalhar junto com meu pai, pra meu pai ficar feliz. Daí ele foi lá e desenvolveu esse filme, Contos de Terramar. Contos de Terramar, basicamente, ele é um filme baseado em um livro britânico, né? Tanto que é por isso que o nome é Contos de Terramar, porque é uma piada com Terramar. Inglaterra. É essa piada mesmo, tá? Uma ilha, né? Exatamente. Uma ilha. Tá, e qual é a graça desse Contos de Terramar? Ele foi um fracasso, esse filme foi um fracasso, ele é considerado fraco, ele foi diferente dos livros. Tá, quando esse filme fracassou, meio que o Miyazaki ficou pé da vida com o filho. Não, eles dois brigaram nesse período, além da criadora, rolou um negócio. Tá, ou seja, os dois, tanto aqui, o Goro Miyazaki fez. Tá, depois que houve essa briga, né, em que pai e filho brigaram, basicamente o Miyazaki chegou e falou: pô, seguinte, filho, olha aqui, ó, bora desenvolver um filme pra gente se resolver. Aí foi aí que surgiu Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, que é o filme que a gente tanto ama. Tanto que se você for observar Ponyo, ele é um filme que ele tem muito aquele traço de paisagismo. Ah, Gil, você tá dizendo que os outros não tem? Tem, só que se você observar Ponyo, ele tem algo diferente, algo mais peculiar. E isso é algo curioso, porque o Goro Miyazaki, filho do Miyazaki, ele era paisagista, né? E deu pra pegar toda essa conexão. E se você parar pra pensar e observar a lore de Ponyo nesse ponto de vista, você entende. Porque, ó, qual é a lore desse protagonista, que é esse garoto, que é o Sasuke, né, o garotinho? O Sosuke, né, o protagonista. Qual é a lore dele? Qual é a lore dele? Não, é o... Pera, Sasuke? Não, é o coisa lá, como é que é o nome dele? Qual é a lore do Sosuke de Ponyo? Ele basicamente é um garoto que... Ah, não, é o Ponyo, achei que você tava falando do... Tá, esquece. Qual é outra coisa. Qual é a lore do garoto aqui? Qual é a lore do protagonista? Ele é um garoto cuja... o pai dele é um marinheiro que fica longe e não vai pra casa. Daí o garoto é criado pela mãe. A mesma lore que, curiosamente, é a lore do Toru Miyazaki. Ou seja, se você for para pensar, o pai do garoto é como se fosse o Miyazaki, porque o Miyazaki ficava longe criando obras maravilhosas no estúdio, enquanto o filho ficava basicamente só conhecendo um pouco sobre o pai. Tanto que é por isso que você vê que o protagonista, o Sosuke, ele gosta de ser marinheiro, ele quer ser um marinheiro. Fazendo referência ao Goro Miyazaki, que via o pai fazendo obras maravilhosas e amava, né? E esse fator aqui faz eu não gostar muito do Miyazaki, porque o Miyazaki ele não foi um bom pai, ele foi um pai ausente, tá ligado? Ele basicamente, tudo que o Goro viu do pai foi basicamente vendo o filme dele. Imagina só, tu literalmente só saber sobre teu pai por obras que tu vê sobre ele, né? E além disso, né? Além desse fator de não ter sido um pai tão interessante, uma outra coisa que me faz odiar um pouco o Miyazaki é esse ambientalismo muito grande que ele coloca no filme, que vai ser desenvolvido mais nesse vídeo. Eu acabei dando uma opinião bem interessante, porque isso aqui era algo já que eu queria abordar, mas vamos prosseguir. E nesse caso, é justamente a não dicotomia em suas histórias. E vale aqui até a comparação da Princesa Mononoke com Náusea do Vale dos Ventos, que foi o primeiro filme aqui que eu fiz a crítica dessa maratona do Estúdio Ghibli. E tematicamente, ambos os filmes são parecidos. Porém, é perceptível aqui a evolução do Hayao Miyazaki, né? Tanto no aspecto técnico do estúdio como todo, né? Do Estúdio Ghibli, que esse filme, em termos de animação, é exuberante. Em termos técnicos, os caras conseguem fazer uma proeza. Essa animação é linda, cara. E tematicamente, essa evolução é perceptível porque eu vejo que em Princesa Mononoke ele aborda esses mesmos temas, né? Só que de uma forma mais concisa e madura. A sinopse da animação é a seguinte: a gente acompanha a jornada do príncipe Ashitaka. E sem cerimônias, ele já é presenteado pelo destino, né? O filme não tem pena, assim, logo assim, nos 10 primeiros minutos, já de colocar uma grande cruz pra esse protagonista carregar.
Isso aqui, esse filme, não nega, ele é bem interessante porque ele já quebra aquele mito, que é o seguinte. Teve uma vez que eu debati com um cara que é fã do Estúdio Ghibli, daí ele foi e falou, eu gosto do Estúdio Ghibli porque o Estúdio Ghibli, ele representa bem o Japão. Aí eu falei pra ele que a maioria das obras que tu ama do Estúdio Ghibli, elas são baseadas na Europa. A maioria. É Castelo Animado, Contos de Terra-Mar. Assim, e é da hora porque os caras, eles têm uma visão meio... Como é que se fala? Nossa, o Estúdio Ghibli, ele é a nata do Japão. Isso aqui é muito bom de deixar os mitos. Vários animes. Eu diria que 60% dos animes sempre tem uma... É a cultura de fora, cara. Eu tô ligado. É referência europeia, né? Isso é exemplo que alguns caras, eu não diria todos, são alguns aí, olha pros animes e pensam, pô, a cultura japonesa ali, tem um local, essa coisa, pá. Aí você vai ver os traços que os caras, que os personagens do anime se vestem, as cidades, a maioria quase tudo é. Vou citar um exemplo, Fullmetal Alquimia. Pô, aquilo lá, ele era alemão. É Alemanha. Europeu, é Alemanha. Não, é Alemanha. Perfeito. Exemplo perfeito agora. Porque... cara, tipo, você olha pra aquilo lá, não tem como dizer assim, ó, meu irmão, com certeza é o Japão. Sendo que os caras lá se vestem como alemão, tem estruturas alemãs. Pois é. Não, só aqui já começa esse ponto, porque... O próprio nome dos personagens, Hohenheim, mano, isso aí é alemão, pô. Isso aqui é muito bom porque, como eu falei, o grande problema do fã do Estúdio Ghibli é que ele, por algum motivo, ele acha que o Estúdio Ghibli é o estúdio mais japonês do universo, sendo que não. Assim como a maioria dos animes que a gente vê que se inspiram na Europa. Porque, vamos lá, no fim, direto ou indiretamente, a galera se inspira na Europa, né? Muita cultura europeia, porque sempre trazendo cultura europeia pro Japão, cultura japonesa pro... Vamos lá. Um negócio meio fatídico, já que ele vai outro morrer, exemplo, desculpa interromper. Outro exemplo que... agora só vou citar o protagonista. Outro exemplo que muitas pessoas pensam, o cara é asiático, não é japonês, porém não. É do Attack on Titan. O Eren, ele não é japonês. Literalmente, o único japonês lá é amigo. Tudo lá é tipo ou europeu, ou alemão, ou inglês, por aí. Eu sou muito feliz também, né? O Levi. Cara, eu levei essas coisas. Literalmente, japonês lá é toda a minoria, cara. Isso quer dizer, cara. A maioria dos animes, os protagonistas, ou a ambientação que se passa, é de fora. Só alguns vão ter realmente de fato no Japão. Isso é exemplo. Isso é interessante, mano. Muito interessante. Não, da hora que a gente tá atacando para algumas coisas, né, mano? E não o suficiente dele ter esse destino como certo da morte, ele também tem que ser banido da sua vila e vagar aí pelo mundo, né? Virar um andarilho. Porém, com um objetivo, né? Enquanto ele viaja pelo mundo, ele vai tentar resolver os problemas, seja entre humanos e espíritos. E sim, eu sei que você deve estar pensando que é parecido com o Avatar. Enfim, bebeu da fonte, né? E ele... Pois é. Mano, invocado... Eu diria que não. Diria que não? Não, eu sei que tem essa comparação, mas agora eu vou lançar um ótimo argumento. Vai, fala aí. Porque assim, ó, ninguém nesse filme aí é só bom ou mal. Por exemplo, tem o Ashitaka aí, né? Que basicamente ele sofre a maldição ali por causa do deus javali que invade lá a aldeia dele e vira um yokai, sei lá, que seria tipo um demônio, tá ligado? Porque ele é consumido pela raiva, pelo ódio, né? O javali, no caso. E aí essa maldição do ódio meio que vai corroendo o braço do Ashitaka, porque ele foi contaminado com isso. Mas o Ashitaka, em vez dele se entregar pro ódio e simplesmente sair churrascando pessoa porque sim, não foda-se, ele tenta ver os dois lados e tipo assim, vou usar um termo engraçado, ele meio que vira um giga-shed, assim, que em vez de ficar chorando os caramba, ele tenta resolver o problema, entendeu? Então ele é um personagem bem complexo. É interessante ver isso. Não, é muito bom ver isso, porque isso já diferencia Avatar de Princesa da Noite, né? Vamos lá. E cumprindo esses objetivos, talvez ele consiga remover a maldição. Talvez. E a peregrinação do Ashitaka vai levar ele a conhecer vários lugares, vários personagens, né? Como a vila lá das mulheres, né? Que tem uma siderúrgica, a floresta dos espíritos. E eles vão conhecer ali diversos espíritos, né? Os macacos, o javali. Inclusive, eu tava vendo um vídeo sobre esses bichos aqui, que a galera fala que é a primeira religião do mundo, né? Que eu tô ligado. Os lobos. E é justamente nesse ponto onde a narrativa ganha o seu... Porque meio que eu tô ligado, esse mangá, ele fala muito sobre aquela questão da primeira religião do mundo, que é aquele conceito de uma pedra, a pedra seria um deus da proteção, uma madeira seria... A natureza, né? Sim, é verdade, eles cultuavam os elementos da natureza, né? Sim, e os japoneses meio que foram um dos primeiros, né, a fazer isso, né? Um exemplo é que tinha o conceito de Udokai, né? É Udokai, falei certo o nome? Não vou saber ainda. Mas resumindo, basicamente os japoneses, eles tinham uma crença lá em que eles acreditavam que elementos da natureza seriam deuses, né? É da hora isso aí. Destaque seu maior tempo ali de tela, né? Seu desenvolvimento. Sim. Porque o Hayao Miyazaki vai manipular muito bem as nossas percepções, né? O nosso julgamento do que tá acontecendo ali. Então, esse ato de desconstruir para construir é algo, assim, bem desenvolvido. E que requer características como... Só uma pausazinha. Outros personagens, né, na verdade, que você pode incluir como bom ou ruim, eu acho que ele vai citar mais pra frente, mas a Lady Eboshi, que nada mais é que uma mulher lá, que ela meio que apazigua a floresta, né, porque tinha todos os bichos lá, né, os lobos, né, os macacos, sei lá o que mais, eram os bichos, bruto, né, foda, os caras, eles não queriam que seres humanos
chegassem perto da floresta pra meio que explorar os minérios, caramba, né? Uhum. Mas, tipo assim, ela não é uma personagem, olha, ela é maldosa porque, olha, ela vai lá, destrói a floresta e foda-se. Não, ela basicamente, ela salva mulheres de bordéis, ela cura leprosos, né? Eles eram rejeitados pela sociedade ali, né? Que se passa o filme ali, que eu acredito que deve ser no Japão feudal, né? Época feudal, talvez. Sei lá. Eu acho Enfim. que não, eu acho que Ah, tem uma construção meio europeia, né? Tanto que eu enxergo dessa forma. não, sim, mas eu acho que, em tese, em teoria, seria na era dos samurais, né? Porque aparece os samurais ali no filme, guerreando, guerra civil, os caramba. Pode ser na Mas, época tipo assim, o que feudal, eu quero dizer? tá ligado? Sim, o que eu quero dizer? Nenhum personagem aí nesse filme é só bonzinho ou mal. Eles são, tipo, complexos. Então, por isso que é legal, entendeu? Não fica aquele negócio da Disney, tipo, o personagem ele só é bom ou mal e foda-se. É um bagulho mais complexo, entendeu? Mas pode continuar, acho que ele vai citar isso mais pra frente, eu né? tô ligado. Mas vamos- Não, isso aqui foi uma pontuação muito boa. Né? Paciência e serenidade. E esses são Uhum. dois adjetivos que combinam muito bem, sinergizam muito bem com o estilo de ritmo e desenvolvimento de história do estúdio Ghibli como um todo. Então, toda vez que o Ashitaka ele passa por novos lugares ou conhece novos personagens, a história vai dar pra gente um cartão de visita muito fácil, muito instintivo da gente julgar, né? Como, por exemplo, quando a gente vê pela primeira vez o conflito entre a Vila das Mulheres lá, né, que tem a siderúrgica, contra os lobos. É muito fácil a gente julgar e dizer que elas estão erradas porque elas estão indo contra o meio Isso, ambiente, perfeito, né? ele falou exatamente o que eu disse. Pois é, não, interessante, né? Contra o Perfeito. planeta. Porém, à medida que essa história dá tempo de tela, se aprofunda em ambos os lados, né? Quando a gente conhece a líder ali da Vila das Mulheres, essa aparente dicotomia vai perdendo força. E é até engraçado porque isso reforça, pelo menos na minha interpretação, como o Miyazaki ele enxerga o mundo. Porque ele vê esses atritos, esses conflitos como algo inevitável, como algo inerente do nosso mundo, da vida. Pior que e ao contrário de é Náusea, sempre assim. É muito mais fácil escolher um dado quando você só vê um deles. Aí simplesmente, como é o lance lá? Pô, os caras lá estavam atacando, sei lá, matando os animais, essas coisas. Eles são vilões. Tá, mas eles estavam matando pra poder sobreviver, pra comer. Eles quererem sobreviver é um erro? Essa é a questão. Muitas pessoas dizem assim, mas olha lá, os caras lá mataram os animaizinhos. Como é que você não consegue sentir raiva deles? Como é que você consegue ser do lado deles? Porque os caras estavam matando pra poder sobreviver, alimentar seus filhos, suas esposas, a aldeia toda. É sempre assim, é fácil. Porém, não. Tem algumas pessoas que sempre insistem em só ver um lado da moeda e ignorar o outro. Exato, Isso aqui, exatamente. isso aqui é uma boa pontuação. dos ventos, onde o ecossistema desse mundo já foi totalmente mudado e que os seres humanos já perderam, né, por consequência dessa falta de conexão com a natureza. Em A Princesa Mononoke a gente vê ali um início de um mundo que tá lá em efervescência, né, que tá cheio de relações, cheio de lados a serem ouvidos, compreendidos e que tem sofrimento, tem guerras. Porém, ainda assim tem espaço, existe espaço para esperança, existe espaço para mudanças. E até massa aqui parafrasear com vocês um diálogo de um dos personagens do filme que ele fala que a vida é sofrimento, é amaldiçoada. Porém, viver é lutar. E essa é a característica que eu mais considero marcante do Miyazaki nesse filme, né, da Princesa Mononoke, que é justamente esse duplo pensar, né? De que duas crenças que, apesar de serem totalmente opostas, elas estão ali presentes e ele acredita nas duas, né? Que é justamente esse pessimismo ao lado desse otimismo. Isso aí já é algo que eu dou o braço a torcer pro Miyazaki. Isso aí eu vou falar. O Miyazaki, apesar de eu ter várias críticas, né, ao nosso querido Hayao, ao Miyazaki, por ele ter sido um péssimo pai, afins, coisas que eu já critiquei, ele tem uma visão, uma construção, que ele meio que mistura as duas visões. Ele mistura o pessimismo com o positivismo, no sentido de ser positivo, né? De ser positivo. Só que tá. O que a gente conclui com essa combinação? A gente chega em um resultado cuja a gente enxerga um ambientalismo forte. Porque se você for para pensar, a natureza, ela é o mais puro equilíbrio entre bem e o mal. Justo por quê? Aí entra o que o Meiglut falou e um pouco do que o Douglas falou. A natureza, ela, ao mesmo tempo como ela pode chegar e falar, nossa, esse animal é fofinho, ele pode ser devorado por uma outra criatura não tão fofinha quanto ele. Tal como ele pode viver bastante tempo, morrer logo, servir como alimento. Tipo assim, note que... É tipo um leão correndo atrás de uma zebra. Você vê ali, sei lá o quê. O leão vai matar a zebra. O ambientalista médio do Twitter vai falar, não sei o que, moral, blá blá blá. Não. Mas é o instinto de sobrevivência do bicho, tá ligado? E aí entra uma coisa que eu dou o braço a torcer, entre aquela questão, né? Entre essa questão muito maravilhosa. A gente comer carne, como a maioria dos anos, você não pode comer carne, por quê? Você tá comendo carne, você basicamente tá matando um ser humano. Não tô matando um outro ser vivo. Eu tô basicamente me alimentando. Eu não tô alimentando bicho porque eu sou um cara do mal, nossa. Não, é pra poder me alimentar. Vai. Cara, literalmente me pega um exemplo da natureza. Tem cobras que simplesmente escalam as árvores e comem os ovos ou os filhotes dos pássaros. Ele não tá fazendo isso por maldade porque eu sou vilã. Não, é o instinto de natureza dela. É assim que ela caça, é assim que ela se alimenta. Se simplesmente tirarem todos os pássaros das árvores, essas coisas, o que a cobra vai se alimentar? Dificilmente ela vai ver um ratinho por aí. Ela simplesmente vai começar a morrer de fome e simplesmente sumir. Olha, também tem um caso interessante, ó. O burro, tá ligado? O burro de carga?
Uhum. Então, Uhum. os caras tiveram aí que fizeram uma campanha aí pra tentar dizer assim, ó, não, tem que fazer e pedir os burros de serem de carga, pá, tem que acabar com isso agora. Só que aí que tá, eles estão conseguindo impedir que o burro seja usado pra carga, porém o burro não tá mais existindo. Pois Porque é. o burro não é um animal que se nasce na natureza. Sim, ele é criado, né? Ele é modificado genético. Ou seja, o propósito do burro é ser de carga. Se ele não serve mais pra isso, ele vai dele. Essa é a questão. Não, eu vou até pesquisar porque tem gente que não Tudo na sabe. vida tem um Não, propósito. eu vou até pesquisar isso aqui porque tem gente que não sabe. Ó, não, os burros não nascem na natureza como animais selvagens, eles são animais híbridos, resultado do cruzamento de jumento, ou asno, né? E uma Uhum. égua, né? O cruzamento de um jumento com uma égua produz um burro macho. E a fêmea resultante é É chamada isso, de cara. mula. Isso aqui é interessante. Não, é mais uma vez. Aí entra aquele ponto, é exatamente o que a gente tava abordando. A natureza, ela não é puxada para um lado nem para outro. Ela é equilíbrio, ela é harmonia. Tanto que você não fica em paz com a natureza, você fica em harmonia. O que é harmonia? Só os fortes sobrevivem. É literalmente isso, cara. Não, parabéns. Essa aqui é a melhor construção argumentática que tem que estar no vídeo. Vamos lá. Né, com a esperança de um mundo melhor, de um mundo harmonioso. E à medida que a história vai avançando, vai chegando no seu Pois é, harmonia. clímax, nosso otimismo vai sendo assim minado drasticamente. E é nesse ponto, assim, em termos práticos, que o Hayao Miyazaki sabe trabalhar muito bem o seu duplo pensar, né? Porque em termos de narrativa, a nossa esperança vai diminuindo e a gente vai criando essa sensação de que talvez não exista espaço para humanos e espíritos conviverem nesse mundo. E é na direção que ele vai fazer esse contraponto, porque ele vai explorar ali planos abertos que vão enaltecer, obviamente, a beleza desse mundo, mas também que, pô, cara, esse mundo aqui é grande. Existe espaço para os humanos e espíritos conviverem em harmonia. E, cara, acompanhar essa história pelos olhos do Ashitaka é uma experiência incrível. E abrindo aqui um parênteses, pelos olhos sem ódio, né? Como a velhinha sábia da vila dele falou. E seja pelo lado técnico, porque é uma animação, assim, exuberante, é uma das minhas histórias prediletas, mas também porque o Ashitaka, ele é um herói. Não, herói não. Melhor dizendo, ele é um protagonista que falha. E essa é a grande virtude da princesa Mononoke, porque, Ele é um afinal, sobrevivente. Sim, É isso. exatamente, exatamente. viver é lutar. É o Giga Shade. Gigachete. Não, o Gabi Alexandrino do Paraguai mandou bem, a explicação dele foi ótima. E ele conseguiu justamente passar uma boa pontuação. Não, o Giga Shade é o personagem. O Pois- Gabe Alexandrino Paraguai aí. Ele mandou bem, bem, né? ele mandou bem porque ele conseguiu explicar uns pontos muito bons e ele permitiu que a gente não só abordasse críticas ao Estúdio Ghibli, críticas ao Miyazaki, como ele permitiu que a gente também explicasse umas questões relacionadas ao Japão e como é que se fala? Ao paralelismo que a galera cria, achando que, porém, ó, eu tinha um outro argumento pra usar, que é um outro filme do Estúdio Ghibli, que é Serviço de Entrega da Kiki. Você já viu esse filme da bruxinha Kiki lá? Qual é a graça? Eu vi uma cinema, mas não vi completo, não. Cara, qual é a graça Ah, mas desse não vi. filme? A galera fala, esse filme é o Japão. Mano, esse filme se passa numa Europa distorcida. Se tu for pesquisar, uma Europa distorcida que não teve a Segunda Guerra, parece. Então, tipo assim, note, isso aqui é muito bom. A galera costuma acreditar que a maioria das obras do Japão se passam só no Japão, quando elas são distorções da Europa e de outras regiões do mundo.